Fala, audiência do Diário do Rio. Está começando o Acréscimos. Hoje somente comigo, Quintino Gomes Freire, que aparentemente é o único que entende futebol nesta cambada. Eles que erraram horrorosamente o resultado de ontem do Flamengo e Grêmio. Eu cheguei mais péssimo com 3-1, resolvi fazer o quê? Expulsá-los desta sofá grandioso que nós estamos e falarei somente eu sobre a goleada de 5-0 histórica, a maior goleada do Flamengo, sobre esse time gaúcho, sobre esse Renato que só fala falastrão. E acho que é isso, pode chamar a vinhetinha. É isso? É isso? Vocês vão querer vir mesmo depois disso tudo? Tem que falar. A gente vai te dar a cara a vergonha? tapa. Te dar a cara a tapa. Vocês disseram que ia ser 5-0 pro Grêmio. Só errei o time. Só faltaram 5 gols do Grêmio. O outro falou que ia ser 1-1 e pênalti com vitória do Grêmio. E Altair disse o quê? Ele disse que ia ser empate, 2-2. 2-2. É, gente, só eu entendo de futebol nessa cambada. Bem, vou sair porque alguém tem que trabalhar nesta bagunça aqui. Por favor, sentem. Que é ao vivo, minha gente. É, aqui ó. Quem sabe faz ao vivo. Aqui é televisão ao vivo, quer dizer, não é televisão, porque é internet, né? Quintino Gomes Freire. O Ítalo tá online, pro seu terror. Ítalo Bittencourt tá online? Pega alguém. Deixa eu falar uma coisa antes de começar. Pode Vem, falar. Ítalo, aproveita aí, cara. É o teu momento Sei que você aqui tá de- aproveitando, sei que você tá muito empolgado por esse momento, pode vir. Obrigado. Fala, audiência do Diário do Rio, agora sim, estamos começando a live do programa Acréscimos, nesse clima super alegre, descontraído, que todo mundo tá muito feliz hoje. Ou não? Porque É gol do Flamengo! saiu o sexto gol do Flamengo ali, Gol de novo. saiu o sétimo, depois você vai Aí ficar o Grêmio gritando. faz um, fica 7-1 de novo. Foi quase. A gente vai falar hoje muito do nosso programa de esporte, né, que fala sobre futebol do Rio, vamos falar muito sobre Botafogo, Fluminense, Isso. Vasco. E a Se média. der, a gente fala um pouco aí do jogo do Flamengo. Brincadeira, vamos começar falando do jogo do Flamengo, que afinal de contas foi um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. Acho que não é exagero falar, apesar de todos nós estarmos tristes, né? Porque nós estávamos secando mesmo, a verdade era essa. O Flamengo venceu o Grêmio por 5-0, está na final da Copa Libertadores. Depois de 38 anos, o Flamengo volta a disputar o título do torneio continental mais importante, sei lá, Do mundo. do mundo. Do mundo. Champions League não é Não nada. importa. O Flamengo ontem venceu por 5-0, 2 do Gabigol, 1 do Bruno Henrique e cada um da dupla de zaga fez um gol. Rodrigo Foi, Caio e e o o Pablo Mari lá. E aí, amigos, como é que foi pra vocês esse momento? Estavam em casa, vendo o jogo, o Rafael Henrique Fernandes estava muito nervoso. Ele tá nervoso ainda, pra falar a verdade, né? O Não, Rafael mandou mensagem no grupo que a gente tem falando. não, eu não entendi, eu comecei a ser ofendido no grupo, aleatoriamente. Cada gol do Flamengo era uma comemoração, um xingamento direcionado a O mim. Ítalo tá falando pra você pedir desculpas ao vivo pra ele. Pede desculpa Não por tem isso. desculpa. Olha, ele falou, a primeira coisa que o Rafael Fernandes tem que fazer é mandar um beijão pra mim e dizer que me ama. Já tô aqui, irmão. Aí me pede desculpas ao vivo. Não, E aí, pra quem não Rafael, e aí? entende, uma vez um jogador do Vasco, eu não vou falar o nome aqui, mandou um áudio no título carioca, no título da O taça jogador do Vasco que a gente não vai falar Guanabara o do nome, que é o Felipe Felipe Bastos. Bastos, mandou um áudio carinhosamente pro nosso amigo Ítalo e ele ficou chateado comigo até hoje, ele leva isso de rancor até hoje. Então o Flamengo tem essas felicidades, né? E ele desconta em mim por conta de uma brincadeira. O Flamengo, que O velho. Bernardo Castro falou que o Diário do Rio tem que falar com o saque, porque o secador tava com defeito. Pois é, mas aí ele vai funcionar, a gente falar com o saque, o secador vai funcionar dia 23, hein, É. Bernardo? Olha, Ainda tem que ainda, sacar ainda temos É, uma é chance. futebol, Bernardo Castro, não é vôlei pra falar com o saque. A gente ainda tem a chance. Ó, o Rafael Henrique Fernandes, que fez a pauta hoje, ele colocou aqui o primeiro tópico da pauta, amigos flamenguistas e não flamenguistas também. Olha aí, Ítalo, presta atenção. Melhor time do mundo em 2019, campeão brasileiro da Libertadores e do Mundial. Calma aí, ganhou o Carioca também e a Copa Mickey. É, a Copa Ganhou a Mickey. Copa Mickey. Copa Mickey. Que não vale nada, mas São somando- 5 títulos esse ano aí. Somando tudo é um título a mais. É. O Flamengo venceu o Grêmio, que tá na final, vai enfrentar o River Plate da Argentina. O jogo é dia 23 de novembro em Santiago. Se Santiago estiver de pé até lá, Se não destruírem a cidade. destruírem a cidade, ou se a própria torcida do Flamengo não for lá e terminar de destruir a cidade, o Flamengo vai enfrentar a equipe do River A Plate. torcida do Grêmio que fala isso, né? Vamos acabar com o planeta. É, Quando eles estão ganhando a Libertadores, viajando, eles falam, vamos acabar com tal cidade, vamos acabar. E falam, vamos acabar com o planeta. e acabou a Libertadores. Acabou pra perdendo ele, no né? Maracanã. Assim. E aí, falem do jogo. Flamengo, goleada Vamos falar do categórica, 5-0. Vamos falar do jogo, né? Vamos ter que falar, né? Infelizmente, Peraí, vamos ter que falar. A Letícia F. Gol alguma do coisa, Gabigol. falou que campeão virtual, isso existe?
Existe, Letícia. É uma expressão, né? Muito utilizada. Não é campeão no meio virtual, é esportivo. virtual campeão. Muda o significado aí, essa Campeão virtual é quem joga inversão LOL. das palavras. Quem joga é. o PES, né? Virtual Quem campeão é joga uma FIFA. brincadeira que se faz quando um time já tá muito Não é próximo nem do brincadeira, título. né? É uma expressão. É uma expressão. corriqueira Mas no- não se trata de... No jornalismo esportivo. Não deixa de ser uma brincadeira, De mas... falar que um time já tem grande chance de ser campeão quando ainda não acabou o campeonato. E o Flamengo é um desses. Mas agora são dois só, né? É uma final. Mas o Flamengo é favorito contra o River, sim, porque tem mais time. Vocês viram o jogo contra o Grêmio? Eu não vi, eu tava vendo no Netflix na hora. Eu Também não tava vendo, Até me não. assustei com os gritos do pessoal dos vizinhos ali, com Eu os esqueci. fogos. Aí eu falei, ih, rapaz, o Flamengo tá jogando. Eu esqueci Mas que ia ter tava jogo. vendo- né? Olha, o Flamengo jogou muito bem. É Ih, impressionante. querendo se É redimir, impressionante. Não tem nenhum problema em falar isso. É impressionante. Porque não é só a primeira partida que joga bem, né? Ontem parece que foi a somatória ali, o supra-sumo das atuações. Lembrou do- muito o do jogo Flamengo e né, esse Palmeiras ano. no Maracanã, que o Flamengo também atropelou o Palmeiras pelo Brasileiro, foi 3-0, com gols anulados e tal. E lembrou muito a postura do Flamengo. Jogou muito fácil, tranquilidade. No primeiro tempo foi até equilibrado. Eu assim, nem acho que o Arrascaeta ontem jogou tão bem assim. Mas é impressionante o quarteto ofensivo do Flamengo, que quando eles se mandam pro ataque, ainda tem o auxílio do Gerson ali, o ótimo auxílio do Gerson, que caiu como uma luva Os como laterais. na função de segundo volante. E agora O Everton o Flamengo Ribeiro tem recebe a lateral. bola, é um medo que dá assim do adversário, né? Ele esconde a o bola, Bruno né? Henrique jogando muito, o Bruno Henrique aparece em todas as faixas do O ataque. Bruno Henrique é impressionante a facilidade como ele consegue passar pelo É, adversário, né? sim. Como Como É ele impressionante, nenhum. cara. Como É ele, um se time que desloca, tá, como ele se desloca em velocidade, né? Ele troca de posição muito rápido. tá ele é encaixado muito de rápido. uma forma... O Gabigol também tá atravessando uma fase assim, pô, tá dando tudo certo, cara. É, chuta pega de onde errado, for, ele né? pega Ainda errado, a pega bola um pro goleiro gol. como o Paulo Vitor, aí facilita o Pô, trabalho Paulo aí. Vitor, Paulo Vitor é flamenguista ainda, né? Porque, pô, deu rebote no primeiro gol Eu acho lá. que ele ainda é jogador do Flamengo, né? Ele deve estar emprestado pro Acho que não Grêmio é mais aí, né? não. Não? Acho que não. Cara, Mas de impressionante. qualquer forma, não faz O Grêmio diferença. Ele é queria fraco de ganhar qualquer jeito. Libertadores com Paulo Vitor, com Cortez, com Paulo Miranda, com André Balada. Não vai ganhar a Libertadores. Balada é Mas brincadeira, eu acho que cara. não é justo a gente ficar criticando o Grêmio. Imagina um ataque, Rodrigo Pimpão e André Balada. Seria Mas sensacional. não é, né? acho que não é justo a gente ficar falando mal do time do Grêmio agora, Ah, é porque sim, cara, é, é horrível olha- esse time. não, olha é muito só. mais mérito do Flamengo. Não, cara. sim, com Muito mais certeza. mérito. Que fique claro aqui, tirando as brincadeiras, vamos falar uma coisa séria aqui. O Flamengo vem jogando muito e ontem jogou muito. Inacreditável as performances dentro de campo que o time do A Flamengo tem. movimentação do time, A a movimentação, disposição tática. o trabalho do Jorge Jesus é uma coisa assim de cinema mesmo, de se assistir. Qualquer pessoa que gosta de futebol vale a pena assistir os jogos do Flamengo. Só que o Grêmio ontem, o Grêmio ontem não fez um bom primeiro tempo e saiu perdendo por 1-0. 1-0, se empatasse, terminasse 1-1, levaria para os pênaltis. Ainda teve uma chance com o Clara. Grêmio, com o Maicon, quando o Maicon. jogo ainda estava Felipe 0-0. Luiz deu um toquezinho na bola que atrapalhou o Maicon. Mas Senão ali ele ia poderia ter chutar ali sido um gol que mudasse a história de partida, a gente não sabe. Mas, na minha opinião, o Renato Gaúcho ontem prejudicou muito a atuação do Grêmio, porque ele não mexia no time. Ele deixou pra mexer no time quando estava 3-0 já. O Grêmio tinha Diego Tardelli no banco e André Balada titular. Me desculpe, com todo respeito ao André Balada, ou sem respeito nenhum, ele não joga nada Com todo comparado ao respeito, Diego tá chamando Tardelli. de André Balada. tá É, com mas todo é o respeito. apelido dele no futebol. O Diego Tardelli é muito mais jogador. Não tem como o Diego Tardelli estar no banco pro André. Entende? Até o Luciano, que jogou no, E quando o no Renato Fluminense. Quando o Renato colocou o Diego, colocou ele mais recuado, né? Era pra ele fazer a função de 9, colocou ele na armação, onde ele até rende, até já jogou ali, mas ele rende muito mais como pivô, como O camisa próprio 9. Maicon, que é um jogador importante nesses últimos anos aí no Grêmio, teve até pré-convocado para a Copa de 2018 pelo Tite, naquela lista de suplentes, mas ontem não jogou nada, poderia até ter saído no intervalo. Não é nem pelo gol perdido, mas não Acho dava que mobilidade pior ao que o meio Maicon- de campo. Pior que o Maicon foi o Michel, né? Que tava perdido Também, também, é. que não acertou nada e, Enfim. e é limitadaço da E, bola o, no e pé. o Renato ficou estagnado vendo a atuação do Flamengo. Ele não fez nada, ele só foi fazer com um 3-0. Aí não dá, né, Renato? Agora esse jogo ele entra para a história do futebol brasileiro, né, como uma das maiores atuações de um clube, podemos dizer assim, porque foi 5-0 numa semifinal de Libertadores, confronto brasileiro e tal. Estádio aquela coisa toda, lotado, estádio aquela lotado, atmosfera. um jogo que era cercado de muita expectativa. A gente Muito- imaginava que o Alguns Grêmio poderia torcedores fazer um jogo brincando, mais falando que era para ser o jogo mais difícil do Flamengo na Libertadores até o momento e foi o mais foi mais fácil. fácil, exatamente. E a imprensa falou muito que o Grêmio seria o único time do Brasil que teria chance de fazer frente com o Flamengo, já que o Palmeiras tinha tomado uma sacolada. Enfim, no Brasileiro o Palmeiras perdeu o Flamengo de 3-0, no Maracanã também. E o Grêmio não fez nem... Primeiro tempo fez até uma frente, como o Rafael falou, o jogo foi equilibrado, poderia ter sido diferente, o Grêmio poderia ter feito um gol, mas no segundo tempo o Flamengo sobrou. E diferente de outros jogos do Flamengo, o Flamengo não fez aquela tática de encurralar o adversário. O Flamengo estava jogando até
do meio campo pra No frente. início do jogo, o jogo começou bem parelho. Assim. Não, assim, até no segundo tempo também, depois o Flamengo fez um gol atrás do outro, mas não foi aquela estratégia de ficar no campo do adversário o tempo todo sufocando o Grêmio. O Grêmio tinha espaço pra jogar. Só que quando o Flamengo descia pro ataque, era mortal. Exatamente. E bola parada também, o Grêmio tem uma grande zaga, 2 zagueiros renomados e não ganharam nada no alto do Flamengo. O Flamengo Foi talvez uma das piores atuações coletivas da dupla de zaga do Grêmio. Todo escanteio, toda falta na área era perigosa. Ou o Flamengo fez gols, ou levou perigo ao Grêmio. O próprio Everton Cebolinha, né, destaque absoluto desse time do Grêmio, Também não no viu a cor da bola. E olha que eu acho que ele foi o menos pior ontem no Grêmio. as únicas- Até porque ele tem muita qualidade, né? As melhores jogadas que o Grêmio teve passaram por ele. Mas mesmo assim teve longe de ser aquele Everton Cebolinha que encantou. As únicas possibilidades próximas de gols que o Grêmio teve saíram do pé dele, do Cebolinha. Um chute de fora da área, que ele pegou bem na bola, o Diego Alves defendeu. E aquela jogada que ele tirou acho que foi do Rafinha, e bateu cruzado e o Michael perdeu no primeiro tempo. Bom, o E Flamengo... assim, o Cebolinha pegou o Rafinha voltando de lesão também, o cara parado e não conseguiu se criar ali no lado direito do campo, no lado esquerdo do Grêmio e direito do Flamengo. Ainda assim, e o Rafinha não tava com cobertura especial não, o Arão não tava não tava dobrando a marcação, o Cebolinha tinha espaço pra jogar, mas não conseguiu. Verdade, ele não conseguiu. E aqui, ó, os comentários. O o Alan Lessa falou chupa secadores, o Quintino falou gol várias vezes. 5. 5 Vou vezes. falar pro Alan Lessa, ele falou chupa secadores. Chupa Pô, secadores. original, hein, Alan? Vai pegar essa expressão aí, com certeza. E o Ítalo falou, Rafael Fernandes é um falso vascaíno, fora do ar ele vive de Flamengo. E aí, ó, quer responder a acusação da querida audiência? Eu queria saber como que ele sabe que eu sou vascaíno. Não falei nada aqui que eu sou vascaíno. Ele tá afirmando aí. E o Jamil Jorge, que sempre comenta aí, deu boa tarde, um alô Jamil. pra equipe do Diário. O Quintino botou uma bandeira aqui que não é do Flamengo. É do Chile? Não, a do Chile tá embaixo, mas tem... A Albânia. É o Bani. Isso. O Quintino botou a bandeira da Albânia pelo simples fato de ser rubro-negro. Tem outras. E a do Chile porque a final vai ser no A Chile. final vai ser do Chile. A gente justamente vai falar sobre isso agora, porque o Flamengo tá na final depois de 38 anos, goleado no Grêmio, a cidade, pô, tem festa, todo mundo com a camisa do Flamengo aí hoje. Tá, enfim, um carnaval já fora de época aqui no Rio de Janeiro. E vamos projetar agora esse jogo então contra o River Plate. Flamengo e River Plate é a grande final da Libertadores. Um jogo só, Um jogo campo só, neutro, Campo neutro, time de muita tradição. River Plate, atual campeão. atual campeão, tem Nas o últimas Gallardo aí, 5 finais o River chegou em 3. chegou em E 3. é mais ou menos a mesma base, é o mesmo time, mas mudou algumas peças. O mas técnico é o mesmo. O técnico é o mesmo. Ou seja, dito tudo isso, vai ser 5-0 Flamengo. Eu acho que é a melhor final que a Libertadores poderia ter. São Sim. os dois melhores times Do continente. em atividade no continente hoje. Então é a melhor final possível. Mas Tem tudo qual, pra ser um qual grande a possibilidade real do River ganhar desse time do Flamengo? jogo. Ah, cara, eu acho que assim, Eu acho que assim, É eu uma acho- bola, uma jogada aérea, um Não, gol de cara, cabeça, ficar se até a defendendo. gente tava falando isso agora um pouquinho off, mas acho que o River tem O condições River é um sim, bom de time, jogar cara. bola contra O River não é Flamengo. aquele time argentino que só dá pontapé É. e tal. É uma equipe que tem bom, já tem o Dela Cruz aí que joga pra caramba. Tem o Escoco, né, que Tem jogou os aqui no Coco ainda Internacional. é reserva ainda, pra você ter noção. Ó, o River jogou contra o Boca no banco de reserva tinha o Escoco, o Lucas Prato e o Quinteiro. São 3, pô, destaques Sim. da equipe que estavam no Quinteiro banco. colombiano, né? Quinteiro colombiano. Meia 3 jogadores canhoto. rodados já. Os jogadores, tipo, Jogadores de seleção. ótimos jogadores estavam no banco. Aí tem o Martinez, tem o próprio Dela Cruz que eu falei. Tem uma zaga, que eu acho uma zaga, eu acho que o Bruno Henrique vai deitar em cima do tal do Pinola lá do River Plate, que é um cara Tem- grandão, muito lento. Tem o Armani, que é o goleiro da seleção Tem o argentina. Armani, que também não é nada demais. Não é assim, demais, Mas contra o Boca ele fez boas defesas. Ele garantiu que o River, mesmo com a derrota, se Sim, classificasse. então assim, eu acho que o Flamengo tem totais condições de vencer o River Plate. Na minha opinião, o Léo carrega até um certo favoritismo, time por time, o Flamengo é melhor. Claro que o River tem toda essa coisa, chegou em semifinal, que é o time argentino de tradição, sei lá, mas o Grêmio também tinha e o Grêmio tomou 5-0, então o Flamengo, na minha opinião... Eu acho que aí, se for colocar em números, Percentual? percentual eu colocaria Flamengo... eu botaria 60-40 Eu colocaria 65 a 35. a 30 reais. Você quer arriscar aí um palpite de percentual ou você não sabe fazer conta? Saber eu sei. Mas não quer, né? Tá eu bom. É. 70-30 pro Flamengo. Na 70, minha né? opinião. Vamos querer projetar já a final do Mundial, então? O Flamengo já vai ser mas campeão? vamos espera um mês que vem a gente fala do Mundial. Primeiro eu vou falar dessa final. Eu acho que o River tem condições sim de jogar pra cima contra o Flamengo, não se expor, né? Mas de tentar jogar, tentar propor jogo, não ficar só jogando por uma bola, não ficar só esperando. Nem é o estilo do River fazer isso. Acho que tem condições de propor jogo. Lógico que o Flamengo tem mais qualidade, mas eu acho que tem tudo pra jogar frente a frente. Não precisa fazer aquele jogo de argentino catimbeiro dando pancada e esperando uma bola perdida pra decidir O Flamengo- um gol. Acho que o River tem condições de jogar. O Flamengo, tecnicamente, coletivamente, individualmente,
Talvez taticamente não sei, porque o Galhardo é um excelente, tremendo de um treinador. Mas coletivamente, individualmente, o Flamengo tecnicamente o Flamengo é mais time que o River Plate. Sim. Mas é aquela coisa toda, é jogo único, pô, o futebol tem aquelas coisas loucas, né? Vai ser um bom duelo tático, porque são dois bons técnicos que estudam o adversário, que estudam o futebol. Vão conseguir armar estratégias ali que tem tudo para fazer o jogo. Vai ser um bom duelo tático. Taticamente, contra o Boca, por exemplo, o River estava com uma marcação diferente no escanteio. Eles estavam colocando jogadores nas duas traves, como padrão, e nos bicos da grande área ali, porque o Boca tinha essa jogada de chegar jogadores de trás para cabecear. Aí o River conseguiu anular a jogada de escanteio do Boca, enfim. São técnicos que estudam muito o adversário, certamente o Galhardo já está por dentro do Flamengo e o Jesus já está por dentro do River, do que pode ser feito para poder barrar o adversário, dificultar o jogo do adversário. Tem tudo para ser um baita duelo de jogadores em campo, mas um duelo também de técnicos do lado de fora. Bom, vamos voltar rapidamente aqui para o jogo do Flamengo contra o Grêmio, o jogo de ontem. E Arão campeão da Libertadores, já pensaram nisso? Não é só campeão. Não só Arão, Rodinei. Titular jogando bem, né? Isso é a grande questão, né? Arão, Rodinei. Quem mais aí que é A torcida bizarro? tá louca. O Rio de Janeiro hoje... Mas o Rodinei é reserva, né, no momento. Ele poderia ter jogado antes se o Rafinha não tivesse se recuperado a tempo. Mas poderia ter sido diferente, hein? Porque o Everton Cebolinha tem muito mais chances de se criar ali para cima do lado direito da defesa. Ontem o Rio de Janeiro estava dividido, né? Você tinha o pessoal ali, como o Rafael Henrique Fernandes estava secando o Flamengo, né? Tinha uma pequena parte como nós dois que não estava vendo o jogo. A gente não estava vendo o jogo, exatamente. Não estávamos vendo o jogo, não estava nem sabendo que ia ter jogo do Flamengo. Mesmo. E teve a imensa torcida do Flamengo que estava louca, gritando. Parecia a Copa do Mundo, né, cara? Aqui no centro a gente saiu daqui, o horário que a gente sai, 7 e pouco, 8 horas, 7 e meia, 8 horas, 8 e pouco. E a rua tava cheia de gente já se deslocando com pressa para ir para casa, para ver o jogo, ou então para ir para algum bar. O pessoal indo pro Maracanã, parecia realmente clima de final de... A gente ficou comparando com final de ano, Natal, assim, que as pessoas saem tudo junto pra ir embora, e jogo de Copa do Mundo. Todo mundo também quer sair pra ver o jogo em algum lugar. Ficou um final de ano, ao invés do pessoal tá de branco, tá todo mundo com a camisa do Flamengo. Como se fosse um ano novo. Tem mais comentários aqui, o Quintino falou que o Rafael tá morto por dentro. E o Ítalo falou, vale ressaltar que o Grêmio estava muito mais descansado porque Renato poupou o time inteiro no Brasileiro. E o Bernardo Castro falou que Jesus faz milagre. Pô, com relação ao comentário do Ítalo, cara, é uma tática completamente equivocada, na minha opinião, do Renato Gaúcho. A gente já falou sobre isso, né? Cara, não tem o menor sentido. Pô, tudo bem que o elenco dele, ele não tem um elenco tão recheado de estrelas como tem o Flamengo. Mas, pô, você abrir mão completamente do campeonato, não é possível que ele não tenha um departamento lá médico pra falar, isso aqui tá pra estourar, vai ter lesão, que ele não possa mesclar o time no Campeonato Brasileiro. E se eu não me engano, tá em sétimo o Grêmio. Tá em sétimo, pô. Assim, tem a chance de disputar Libertadores o time do Grêmio, por exemplo, é pior que o do Corinthians? Sem dúvida. E o Corinthians tá em quarto, né? Sim. Então, não dá pro Grêmio ali em terceiro. O Grêmio poderia estar disputando com o Flamengo esse título, cara. Teria totais condições de estar disputando com o Flamengo. Mas o Renato Gaúcho com essa criou essa coisa de, o Grêmio é copeiro, como se... Copeiro, tomou 5 Copa do Brasil, só mata-mata. É o imortal que morre. É o imortal que morre. Que mais morre. É o rei de Copas. O Flamengo... Mas realmente, esse negócio... O Renato faz isso todo ano. Alguns anos deu certo, que ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas tem... Já tá ficando saturado o trabalho do Renato no Grêmio? Já tá na hora dele mudar de áreas, assim? Acho que ainda não. É porque essa derrota ela é muito emblemática, né? Simbólica, pô, tomar 5-0 numa semifinal de Libertadores. Mas eu acho que ele ainda pode tirar esse ano ele vai time do Grêmio, 3 temporadas e meia seguidas no comando do Grêmio. Eu acho que é bom, cara. Eu acho que é bom você ter o técnico no mesmo time com mais tempo no Brasil. Acho que é bom. O Bernardo Castro destacou aí que Jesus faz milagre. Cara, acho que o Jesus está fazendo, não só milagre, o Bernardo, está fazendo uma revolução no futebol brasileiro, porque, cara, o Abel Braga treinou não esse time do Flamengo, porque chegou uma galera muito boa aí também, né, os laterais e tal, o próprio Pablo Mari. O Gerson, enfim. Mas, assim, o Jesus trouxe umas coisas, assim, de conceito de futebol europeu, de se preocupar com essa coisa da tática, mesmo o time do Flamengo sendo um time recheado de estrelas, porque acho que o técnico brasileiro, para ele, era só assim, o time é só de estrelas. Vamos botar os melhores em campo e eles se entendem. Não é isso, o Luxemburgo fala isso, né? Entendeu? E não é isso que tem acontecido no trabalho do Jesus, assim. Dá pra ver que ele trabalha muito essa questão tática, os jogadores compram a ideia do treinador e tá aí o resultado do Flamengo na final, ganhando o Grêmio de 5-0. Cara, pra você ter um efeito de comparação,
Pô, o Palmeiras, que tá em segundo no Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelo Grêmio, pô. Tu acha que o Flamengo ia golear o Palmeiras também? Ó, o Flamengo 3, 4-0? pegou, goleou. pelo no brasileiro, meteu 3 e teve gol anulado ainda. Entendeu? Então, pô, cara, no Brasil não tem time pra bater de frente com o Flamengo. Nem na América do Sul. Aquele tem meme, o River Plate aí, vamos aquele ver. meme da Xuxa, né? No Brasil não tem homem pra mim. É igual o Flamengo. Aqui no Brasil não tem, Então, amigo. o Quintino, aproveitando isso, ele fez uma pergunta aqui. Vocês acham que, pelo bem da competitividade, o Flamengo deveria passar a jogar a Eurocopa? O Flamengo agora virou a seleção. O Flamengo pode jogar Champions League, por que não? O Jorge Jesus falou uma Opa. vez, que o Flamengo jogando a Premier League ficaria entre os primeiros, né? Uhum. Entre os 6 primeiros. Ficaria entre os 6 primeiros. Agora, e todo mundo riu E dele, todo mundo inclusive criticou. nós. Olha, mas... Foi no início do trabalho dele que ele falou isso. foi Ele no falou que o início. Flamengo estivesse jogando a Premier League, que é hoje considerado o melhor campeonato nacional do mundo, o campeonato inglês, que é chamado de Premier League. Ele falou que o Flamengo estaria entre os 6 primeiros. E os 6 primeiros da Premier League realmente é uma briga intensa ali entre os primeiros do... São times muito fortes. Imagine o Flamengo disputando as eliminatórias da Eurocopa, jogando contra a Albânia, Não, aí contra atropela. o O Flamengo deita, Luxemburgo. Atropela. E o Flamengo vai atropelar o Luxemburgo aí na próxima rodada. Nas próximas rodadas vai Luxemburgo, jogar é. com o Vasco, Mas, cara, não dá. Mas hoje essa declaração de Jesus faz muito sentido. Faz muito O sentido. Flamengo não passaria sufoco jogando no campeonato inglês, não. Não sei se seria campeão. Não seria rebaixado, isso a gente pode ter certeza. Talvez não tenha tanta folga quanto está tendo aqui no Brasil, não. mas certamente faria um bom campeonato inglês o Flamengo. Também não sei nem se ficaria no Big Six lá, mas acho que faria... Cara, no mínimo meio de tabela esse time ficaria ali, cara. Porque não dá pra imaginar o Burnley ganhando do Flamengo. O Newcastle. Pô, o Brighton, não dá. O próximo jogo do Flamengo, o Flamengo ainda tá no Campeonato Brasileiro, vale lembrar a torcida rubro-negra, que Já ainda é existe o campeão. Campeonato Brasileiro. Mesmo o Flamengo sendo campeão, já ainda tem jogo. Tem que cumprir a tabela. Tem que cumprir tabela. O Flamengo vai jogar com o CSA, o jogo é domingo no Maracanã. Provavelmente não vai dar ninguém. Só que não, né? Porque vai estar muito cheio. Vai ser pra comemorar o título. Se bem que esse ingresso da Libertadores foi bem caro, então de repente a torcida vai dar uma segurada, ainda é fim de mês. Cara, mas o Flamengo tem tanta torcida, cara, que Tanto meio que vai sócio. revezando, né? É, o cara? pessoal que- tem a galera que o pessoal que não foi no jogo da Libertadores tá sedento pra ir no jogo. Aí vai Isso é ser verdade. contra o CSA, cara. É complicado. Mas é isso aí, gente. Flamengo na final. Parabéns ao Rubro Carioca. Pô, fico muito feliz. Caramba, cara. Ver um time do Rio na final. Vamos continuar falando do jogo, Da cara. Libertadores. O Rafael botou na pauta aqui, o Grêmio jogou mal? A gente já Vocês falou acham que o Grêmio jogou mal? Pra mim jogou, né? Tomou 5x0 e jogou mal. Óbvio, o Flamengo jogou muito bem. O Grêmio fez até um primeiro tempo foi mais dentro mérito- do possível equilibrado. Não, mais mérito mais do mérito do Flamengo. Flamengo Mais ou- mérito do Foram Flamengo. duas coisas. que Mas aconteceram. o Renato Gaúcho, que ele poderia colaborar pro Grêmio perder, ele colaborou. Porque ele demorou a mexer no time. Na tá minha opinião, jogando fez mal. escolhas erradas na Cara, escalação. depois que o Grêmio tomou o segundo gol, que foi logo no início do segundo tempo, que eu não sei, me contaram porque eu tava vendo outra coisa, mas depois que o Gabigol fez o segundo gol, cara, do Flamengo, pô, acabou pro Grêmio. O Grêmio acabou. Não O Grêmio teve mais sentiu, jogo pro o Grêmio Grêmio, sentiu cara. muito o baque do segundo Não teve mais jogo. Eu acho que eu sou capaz de dizer que a partir do momento que o Flamengo fez o primeiro, foi no fim do primeiro tempo. Aí, cara, o Grêmio já foi pro vestiário, parecia que tava tomando de 10, já quando precisava Eu de acho um gol pra levar pros Eu pênaltis. acho que não, acho que no fim do primeiro tempo o Grêmio ainda estava demonstrando que. É porque não que teve tinha muito chance. jogo depois também, né? Não, mas o Grêmio ainda deu uma pressãozinha, ficou no campo do adversário, ali no campo do Flamengo. Mas muito, só que cara. no segundo tempo aquele gol, Assim, logo no início do Gabigol. Guardadas as devidas proporções, mas esse jogo, o segundo tempo, lembrou um pouco o 7x1, porque foi um gol atrás do outro e o time adversário, no caso, o Grêmio. A diferença é que o Grêmio não fez gol, né? Não tinha um Mas Oscar e lá não pra foram fazer 7 gols, foram 5. Mas o Grêmio ficou estarrecido, não conseguia, como se não tivesse acontecendo aquilo ali. Fosse difícil de acreditar e A própria saiu torcida um do gol Grêmio, atrás do né, outro que é no super do Flamengo. famosa porque apoia o time a todo mundo. Ela Ficou tava indo calada. embora já. Tava indo embora. Né? Pô, cara, foi uma coisa louca. A gente tá tentando entender ainda. Eu acho que o torcedor rubro-negro, nem o mais otimista também esperava. Esperava isso, não. Não esperava. Tanto que o pessoal ficou meio sem graça ali de comemorar. Pô, o que que tá acontecendo? Não sei o quê. O próprio Ítalo aqui, pô, nosso amigo aí, que é talvez o maior rubro-negro do Brasil. Porra, ele tava quieto, cara. O time dele me dando uma sacolada lá e podendo zoar todo mundo no grupo. Podendo- Ele tava quieto, ele só foi mandar áudio gritando no final do jogo, amigo. Não quer Gritando dizer, e me xingando, e né? xingando o Rafael. Não que ele não mereça, né? Mas enfim. Quem foi o destaque do Flamengo até agora aqui nessa campanha? Da Libertadores? É. Cara, pra mim o destaque da Libertadores é o Bruno Henrique. Bruno Henrique, e não só da Libertadores, da temporada, essa dupla Bruno Henrique e Eu acho Gabigol, difícil cara, assim... pegar só um, ou o Bruno Henrique ou o Gabigol, mas são os dois, acho é que a dupla. Até porque eles já são responsáveis por mais da metade dos gols do Flamengo na temporada, Sim. cara.
assim, é coisa de louco que eles estão jogando. Se completaram de uma forma. Acho que Mas atuaram juntos no Santos. atuaram juntos no Santos. Então é a primeira vez que eles jogam, já jogaram uma temporada Não, inteira eles juntos sempre ano jogaram passado. juntos na balada, na noite carioca. Né? Agora na noite carioca. Mas sempre foram parceiros de noitada, os dois. Então, cara, um entrosamento muito grande, tanto dentro como fora de campo, conforme a informação que o Felipe trouxe aí. Pô, cara, não dá, assim. Óbvio, o Flamengo tem uma série de outros bons jogadores, a gente já falou do Everton Ribeiro. A gente achincalhou o Arão aqui, mas o Arão tá jogando muito bem. Pô, tem o Gerson, que a gente também já falou. O Diego Alves agora tá pegando tudo também. Não tá chegando muita bola nele, né? Mas acho que chega ele defende. O Marinho joga muito zagueiro. Pô, você tem. Exatamente, sem grife nenhuma, cara, veio da segunda divisão da Espanha. Entendeu? Pô, o cara ganha tudo no alto, tem um passe, porra, incrível. Cara. Ele pega a bola, a saída de bola dele é quase a saída de O próprio Rodrigo Caio, que ninguém imaginava que ia encaixar tão bem. Cara. O Rodrigo Caio teve essa transação pro Valência que deu errado, voltou pro São Paulo, ficou meio encostado lá. Pô, veio pro Flamengo com aquela fama de que não dava certo nem jogador de condomínio. Pô, e aí, ó, tá fazendo a melhor dupla de zaga do Brasil com o Pablo Mari. Aí o Flamengo conseguiu resolver o problema das laterais, que era o grande problema, grande dor de cabeça do torcedor rubro-negro. Porra, Rodinei, parar, não dá pra ganhar com esses dois caras. René, que eu acho o René bom jogador. Mas René ano passado foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. René é bom jogador, René é bom jogador. Ele é bom para compor o elenco, por exemplo. É bom ter um cara como o René no banco. O René em outro time do Brasil seria titular. Seria titular, mas o elenco, o cara do Flamengo... Com Rafinha e Felipe Luiz. O cara fica no banco e com justiça. É um bom... O momento que o Felipe Luiz se machucar, tem um bom lateral no banco. E o Ítalo comentou aqui, ó. O Grêmio não conseguiu jogar, acho que nem tentou. Teve o lance do Michael no início do jogo e somente no final da partida teve uma outra chance no chute de fora da área do Cebolinha. Concordo com o amigo Ítalo, o amigo internauta. Não houve nenhuma outra o Grêmio não teve nenhuma outra chegada, assim. Então, quer dizer, vai falar que um time desse... Óbvio que o Flamengo, amassou o mérito total daqui do Flamengo. Mas o Grêmio também, cara, não entrou em campo, né? O Grêmio veio passear aqui no Renato, veio jogar futebol aqui, né? Acho que hoje ele não vai poder ser bem recebido no futebol dele, né? Ou se ele estiver no Rio, ele vai chegar lá todo mundo, valeu, Renato. Demorou a fazer substituição. O Quintino falou que o destaque é Jesus. Jesus sempre é destaque, né? E ele falou que é isso que dá não ouvir Jesus, não escutar Jesus. Em relação ao comentário anterior que a gente estava fazendo sobre Jesus ter dito que o Flamengo ficaria entre os 6 da Inglaterra. E contra quem joga o Grêmio agora? Bota aí. E o Ítalo falou aqui... Contra quem joga o Grêmio? Contra o Fogão. Calma aí, mas é o gancho. O Ítalo agradeceu que o elogio, Altair. Você chamou ele de maior flamenguista do Brasil. Valeu, Ítalo, mas você quer muito Flamengo. Tô muito triste, cara. Quer dizer, eu não tava vendo o jogo. Já que o Rafael Henrique Fernandes veio com essa coisa aí, vamos falar dos outros times do Rio, que a gente tem que falar, aquela coisa super chata de toda semana. Vamos começar falando do Botafogo, rapidamente aqui. O que tem de Botafogo? Vai enfrentar o Grêmio. Lá no Sul. Ou seja, as piores condições possíveis. E depois, pro Botafogo isso aí é assunto pra semana que vem, mas só pra adiantar, depois o jogo do Grêmio é quarta-feira contra o Vasco aqui no Rio. Ou seja, 3 cariocas aí. Aí você imagina se o Grêmio ganha o Botafogo e o Vasco. O que a torcida do Flamengo não vai falar, cara? Já tá falando o que não vai o falar. O time que a gente pranchou, vocês estão perdendo. Que a gente, na semifinal da Libertadores, a gente passeou nos caras e vocês perdendo aí. O Botafogo pode ter a volta do Alex Santana, né, que já tá treinando. Ele tá voltando, que é um destaque, um dos bons destaques do time do Botafogo. Um dos bons, não, talvez. Nessa temporada. Nessa temporada, junto com o Gatito. E é um jogador que faz falta, óbvio, né? E se voltar vai ser muito bem-vindo aí pro time do Botafogo. Botafogo, que a boa notícia do noticiário do Botafogo é que agora com o novo patrocínio aí da capa, né? Que tá fazendo umas camisas... Ficou bonita a camisa. Muito bonita. A capa, cara, faz umas camisas excelentes. Não só do Botafogo, mas de outros clubes aí que ela... A capa patrocina. Que era a fornecedora de material esportivo do Vasco nos tempos áureos aí de 97 de ouro do Vasco, Você lembra 2000. Disso sem ser vascaíno? Não, eu lembro porque faz parte da nossa vida, né? Enfim... Isso não quer dizer que eu seja vascaíno. O Grêmio também Flamengo foi campeão em 2009 brasileiro com Olímpicos como fornecedora. O Grêmio teve muito tempo também a camisa da capa, que era muito bonito. A notícia boa do Botafogo é que com o novo patrocínio, a torcida, óbvio, foi atrás das novas camisas e tal do clube. Aí deu um dinheirinho. Esgotou 90% dos estoques. O pessoal da capa tá Significa doido lá. 5 camisas. Querendo o pessoal tá doido lá querendo fazer mais camisa. Bacana aí, já que não tem notícia boa dentro de campo, a gente busca aí, vasculha e acha coisas boas do Botafogo. O Botafogo deve tanto que esse dinheiro vai pingar e já vai... É tipo cheque especial, já vai... Né? E vai Você tira o cheque especial, você recebe... Vai só diminuir o saldo ali do Botafogo. O Botafogo tá muito assim. E o Vasco, hein? O Vasco vai enfrentar agora o Ceará, próximo jogo, sabadão, lá no Castelão.
O Vasco tem a possibilidade de Fala muito que o Vasco conseguir não tá, que ninguém tá afim a disso aí do Vasco. quarta vitória seguida, caso ele vença. E dependendo dos resultados, ele pode pular, se eu não me engano, para a nona. Ele está em 11º, pode pular para a nona colocação e ficar a apenas 2 pontos do G6. G6 este, que se o Flamengo for campeão da Libertadores, vira G7 se o Flamengo se mantiver ali. Você vai torcer pro Flamengo Entre ser os- campeão pro Vasco ter mais chance de ir pra Libertadores no Campeonato Brasileiro? Não, eu não sou torcedor, amigo. Não, eu tô falando torcer. Ele não Eu quer não falei- revelar que ele é Eu vascaíno. não tô falando pra você torcer pro Vasco necessariamente. Torcer Pra abrir mais ter uma vaga, um time do Rio. Pra jogando, aumentar a né? competitividade do campeonato. É, cara. Tá Pensa no torcendo, bom né? Tá futebol. bom, pela competitividade Isso, do campeonato, eu O vou Vasco ficar tá em feliz. busca aí da 4ª vitória seguida, né? E é isso. O Vasco que tem o desfalque do Thales Magno para essa partida e para mais algumas. Ele está cedido à seleção sub-17 para disputar o Mundial aí da categoria. Que ninguém se importa. E ninguém se importa, sabe-se lá por que ele foi liberado pelo Vasco. E é isso. E a curiosidade é que a delegação do Vasco viajou hoje para Fortaleza, no aeroporto do Galeão. E para quem já esteve ali no Galeão na área de embarque, enquanto os jogadores estavam passando ali para descobrir o portão de embarque do voo, tinha muitos torcedores do Flamengo, torcedores de outros estados que vieram para a partida de ontem, então eles fizeram uma algazarra tremenda ali com os jogadores do Vasco passando, cantando músicas do Flamengo, provocando os jogadores tendo que fingir que eram surdos. Tem alguns vídeos na internet, foi uma cena engraçada aí. Não houve agressão, não houve nada, apenas zoação, zoeira, provocação. O Quintino Gomes Freire, nosso editor, comentou aqui, ó. Quem vende mais camisa? Atlético de Goiás ou Botafogo? Atualmente é o Botafogo. Vende mais camisa? Historicamente também, porque o Botafogo é muito maior do que esses times aí. Depois de ontem, eu sei que o Botafogo é maior que o Grêmio. Eu não sei Botafogo se é eu maior que o fico Grêmio. triste ou feliz ouvindo isso. Mas enfim. E Fluminense, hein? Tem Fluminense também. O que tá acontecendo? O Fluminense vai jogar contra a Chapecoense. Tem nada, né? Cara, não dá vontade de falar de outro time, Não, né, não cara? tem por que falar, Cara, é impressionante. Só o Flamengo, cara. O Rio vive de Flamengo. O Brasil. Brasil. A América do Sul agora. Vamos pintar isso aí de rubro-negro. O River também é meio rubro-negro, né? É, o River é tricolor, Não né? é rubro-negro, mas tem vermelho cores e preto. vermelho é. e preto. O Flamengo também podia ser considerado um tricolor, É, porque né? tem branco, né? tem branco no Enfim. uniforme. Mas enfim, vai ter Fluminense contra Chapecoense no Maracanã. Grande clássico aí do futebol brasileiro. Grande clássico e um grande rival do Fluminense, né? O Fluminense tem muita dificuldade de Esse, ganhar eu não lembro agora de cabeça se ele tá suspenso. Quem? O Mas, Digão? não, mas tem aí, pode ser um grande reencontro aí no Maracanã. Do Gum com a torcida O tricolor. Gum foi expulso contra Gum foi expulso, o né? Corinthians. Não. Não, o último jogo, Palmeiras? Deixa eu pegar Não lembro. Não, se foi contra o Palmeiras, ele foi expulso. Ele foi expulso contra o Ele foi Palmeiras. expulso contra o Palmeiras. Eu não lembro se foi o último jogo da Se Chapecoense. eu não me engano, foi, cara. Então ele certamente O Quintino falou aqui, a gente podia acabar com todos os outros times e deixar só o Flamengo. Para que os outros? Ah, não teria porque o Flamengo humilhar os outros, né? O E- Flamengo vai humilhar quem se não tiver... E o Bernardo Castro diz, uma zoeira de vez em quando não faz mal. Deve Exato. ser em relação à delegação do Vasco. Claro, Aeroporto. isso aí isso pertence ao futebol, Pertence né? ao futebol. Como diria o Professor. E o Fluminense só venceu a Chapecoense uma vez na história. Será que vence a Não, eu segunda? acho engraçado, É nosso grande se rival. tivesse esse reencontro do Gum com a torcida do Fluminense, o Gum é um jogador que passou anos no Fluminense, um jogador totalmente identificado com a torcida, só que é um caso curioso porque ele não é um bom jogador, ele nunca foi um bom jogador dentro de campo. Sempre foi um jogador contestado, mas ele criou uma identificação acho com a uma torcida maldade falar isso e ele também, é né? bicampeão brasileiro como titular. Bicampeão brasileiro, campeão da Primeira Liga, campeão carioca, duas Vice-campeão da vezes, Sul-Americana. vice-campeão da Sul-Americana, jogando muito naquele ano, 2009. Aí, como é que você fala que o Gum é um mau jogador? Ah, mas com a bola no pé ele deixava muito a desejar, meu. Não, ele é um zagueiro com suas Tanto que a limitações. torcida do Fluminense tem até um pouco de. Não sei se eu tô simpatia. exagerando. Mas vergonha de admitir que o Gum é um ídolo. Não é Pela vergonha. qualidade técnica. É porque aquele dele. jogador- Vamos ver, Felipe, Gum é ídolo? É ídolo. Eu acho que é ídolo. Mas Por é tudo aquele que ele jogador conquistou. que, por não ser um craque, não ter brilho e tal, ele acaba sendo aquele ídolo de simpatia. E por títulos. Ele tem Por títulos exemplo, é o campeão importantes. de Vou fazer simpatia. aqui uma É. comparação. O Thiago Silva é um jogador que jogou menos tempo no Fluminense do que o Gum. E ganhou Mas muito- a torcida enche o peito pra falar que o Thiago Silva Por quê? é ídolo. Por- Por quê? Por conta da qualidade dele dentro de campo. Pô, Com a mas bola aí no você foi pé. pegar o exemplo mais Sim, extremo. mas o Gum, que passou mais tempo e ganhou mais títulos importantes do que o Thiago Silva, a torcida tem um pé atrás de Existem ídolos. de dizer que ele é Existem ídolo. ídolos pelo talento, existem ídolos pelos títulos e Isso. ídolos pela simpatia. O Gum é Exatamente. ídolo por simpatia e título. Exatamente. E o Ganso aí, capitão do time, mas contestado pela torcida, tá sendo constantemente vaiado. Ah, tá um saco falar de Ganso, Outro né, dia eu cara? vi um comentário, Tá ouvi um jogando bem. comentário curioso sobre o Ganso. Um
conhecido meu falou que na época do futebol antigo, por exemplo, 1970 e pouco, 80, que tinham muitos jogadores de qualidade nessa época, só ver a seleção de 70, o Ganso jogaria. Mas agora o futebol não... Quer dizer que o futebol era lento, então? Não necessariamente que era lento, mas que os jogadores talentosos... Só que o Ganso, especificamente, ele tem um estilo de jogo que ele não participa. O Sidorf ele é falou muito isso. apático em campo. O Sidorf falou na época que... Por mais que ele seja talentoso. Na época que jogava pelo Botafogo, o Sidorf falou que o Ganso na Europa não daria certo porque é um jogador que não participa do jogo. Como você falou, um jogador pouco dinâmico, um cara que joga muito com a bola no pé, precisa de muito tempo para pensar, domina a bola. Quando ele consegue pensar e enxergar a jogada, ele descobre passes que um jogador comum não descobre. Isso é incontestável. Ele tem um passe acima da média, um jogador que tem uma visão de jogo diferenciada. Porém, ele é pouco dinâmico. O futebol atual, que está cada vez mais corrido, mais físico, ele é pouco Essa físico. mesma pessoa usou... Mas tem uma curiosidade, ele é um dos principais ladrões de bola do Fluminense hoje. Ele é acho que é o terceiro ou quarto jogador que mais rouba a bola na marcação jogando pelo Fluminense. Talvez pela experiência também. Ele é um cara alto, tipo, fisicamente, ele até tem condições do embate físico. Mas ele é um jogador pouco dinâmico, ele é pouco... vibrante em campo. Isso atrapalha no futebol hoje em dia. Essa mesma pessoa usou o exemplo para comparar na situação do Ganso com o Rodinei, que naquela época o Rodinei jamais jogaria. Por exemplo, imagine o Rodinei ser o reserva do Leandro no Flamengo. Acho que você exagera. É uma discrepância muito enorme, muito grande, o Leandro de antigamente do Flamengo. E agora o Rodinei serve, porque o futebol de agora pede jogadores voluntariosos, sejam raçudos. O Rodinei não é bom tecnicamente, mas é raçudo. Então ele tem vaga no futebol atual. No caso do Ganso, e o Ganso não... No caso do Ganso eu concordo com seu amigo, mas no caso do Rodinei não. Porque eu acho que o Rodinei jogava em qualquer época. Sempre teve jogador igual o Rodinei. O cara raçudo que é limitado. Sempre teve. Não é a minha opinião, é a opinião do... Sempre teve. Você pega aí, historicamente aí todo time tinha um camisa 5, o Brucutu que só marcava. O Fluminense, ainda falando desse jogo contra o Chapecoense, vai ter o Digão à disposição. Isso é reforço ou é desfalque? É reforço porque a zaga não tá... Sem o Digão a zaga não se acertou. Embora ele não estivesse jogando tão bem nos últimos jogos, mas sem ele... O Digão é um caso curioso que quando ele saiu do Fluminense, a torcida não gostava dele, achava ele um zagueiro ruim. Ele da época do Gum, né? Ele chegou a jogar em trio, ele, Gum e Leandro Eusébio. Ano passado ele voltou pro Fluminense e a torcida tinha a imagem daquele Digão na cabeça. Só que ele melhorou. Ele agora é um jogador mais calmo, dá menos vacilos na marcação. Só que esse ano ele tá mal. Ele voltou, começou muito quando ele voltou, bem, ele jogou bem alguns jogos, mas depois, nos últimos jogos, ele estava falhando. E ele era o capitão. Não sei se ele sentiu a falta de ter perdido a braçadeira pro Ganso, não sei se atrapalhou alguma coisa, acho que não até. Mas ele realmente nos últimos jogos deixou a desejar e agora, mas só que depois que ele saiu, o Fluminense não tem elenco, né, cara? Então, se você perde um jogador que, bem ou mal, é o melhor daquela posição, você sente, o time sente. Então é bom que ele volte sim. Não sei que condições vai voltar, vai demorar a pegar ritmo e tal, mas é melhor que volte logo, porque Frazan também tem muito que evoluir ainda. É bom o jogador, bom não, né? Mas. O Nino é bom pra vocês? O Nino é bom zagueiro. Acho o Nino meio afobado, mas é bom zagueiro. Acho que o Nino e o Digão, por um momento, fizeram uma boa zaga, então que volte os dois pra ver se arruma a casa ali. Bom, é isso. Querem falar alguma coisa aí que esqueceram? Passou batido? Não. Jesus, Arão, Flamengo. Quero dizer que o time do River é muito bom. E a gente, como não poderia ser diferente, vamos, mais uma vez, já torceu pra Emelec, já torceu pra Inter, já torcer pro River é fácil, Agora a gente vai direcionar todos os nossos esforços aí na torcida. Eu gosto do River, inclusive. Vocês estão admitindo claramente que vocês vão torcer contra o Flamengo. Sim, não, vou torcer pelo River. Pelo River. Eu não falei nada e eu que sou o perseguido, ó. Vejam aí. Você não falou nada no ar, mas fora do ar você... Você tem provas? Você é o linguarudo. Tem conversa de WhatsApp. Tem 10 minutos de conversa de WhatsApp. Bom, pessoal... Bem, antes de terminar, quero lembrar que torcer contra o Flamengo vai perder 2 vezes. Já perderam com o Emelec, perderam com o Grêmio. Com o Inter, vão perder com o River e com o Liverpool também. Vai ser o River, né? E com isso... Bom, pessoal, é isso. A live do programa Teste fica por aqui. Essa live muito especial aí com o Flamengo sendo campeão de tudo. Não se esqueça nunca de acompanhar o site do Diário do Rio, né? O melhor conteúdo sobre o Rio de Janeiro no site diariodorio.com. E também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e o nosso canal no YouTube. Valeu, galera. Até a próxima live do programa tchau, Teste. a 5, ó. Aquele abraço. 5.